Feito. Gravando. Bom, então eu vou iniciar. Um bom dia a todas e todos. Esse é o nosso quinto encontro do nosso minicurso sobre regiões polares e relações internacionais. É um encontro extra para a gente ter um momento de debate, de uma interação entre os ministrantes do curso e os participantes. Então, a gente convida todo mundo que, enfim, puder e quiser fazer as suas intervenções aqui pelo Teams. Eu vou abrir o espaço para isso, ou registrando as perguntas ali no chat do YouTube. Antes, então, de passar a palavra para os professores, a gente combinou que vai seguir a ordem dos encontros para eles fazerem essa intervenção inicial, reagindo às perguntas que vocês fizeram ao longo do curso e registraram lá naquele formulário de avaliação. Então, antes de passar para os professores, eu queria só mais uma vez, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, professores, mas agradecer muitíssimo a disposição de vocês de estar aqui, a presença de vocês, a participação, enfim, a essas falas tão instigantes, essas falas tão, enfim, com um conteúdo muito importante e interessante e que nos faz querer estudar e pensar sobre esses temas. Então, muito obrigada. Queria agradecer também ao pessoal do CISAD, que viabilizou, Jefferson, Vitor, viabilizaram essa transmissão para o YouTube, que foi também bastante importante para a gente conseguir ter a participação de várias pessoas, enfim. E agradecer aos membros do Gerima, que organizaram este curso. Queria lembrar, então, que o vídeo da professora Karina está disponível ali no YouTube, na página da FCE, na nossa playlist, junto com as outras gravações dos cursos. E registrar que, então, infelizmente, a professora Leandra e a professora Karina não estarão presentes aqui hoje com a gente, elas tinham outros compromissos, outras agendas, mas também ficam à disposição para dialogar, para debater, enfim, para vocês entrarem em contato com elas. Tá. Dito isso, eu passo, então, a palavra para os professores. Começamos com você, professora Ana Flávia. Te convido a fazer, então, uma breve intervenção. O que vocês acham de a gente ficar em torno de 5 minutos nessa fala inicial, para dar tempo de todo mundo falar? Bom dia a todos. Muito obrigada, professora Verônica. Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer a todos os professores e pesquisadores aqui presentes. Acho que esse curso foi uma iniciativa belíssima, brilhante, e as respostas que nós temos recebidas do público que assistiu tem sido realmente muito boa, muito encorajadora. Então, espero que nós possamos, a partir daqui, continuar e fazer outras iniciativas para divulgar a pesquisa antártica. Temos grandes nomes aqui da pesquisa antártica, os nossos cientistas do ProAntar, e que as ciências humanas e sociais também se interessem cada vez mais pelo que está acontecendo nos polos e no planeta de uma forma geral. Eu sou professora de Relações Internacionais, então eu vou focar principalmente nas perguntas que eu consigo responder e deixar os especialistas responderem as perguntas mais do campo de saber deles. E com isso todos nós aprendemos, e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar, porque nós temos muitas perguntas. Eu vou tentar responder de uma forma sintética, no que concerne aos processos de negociação, que são processos multilaterais e algumas vezes minilaterais. O que isso significa? Significa que no que concerne a governança dos oceanos, são processos multilaterais sob a égide da ONU. Normalmente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, há várias resoluções sobre o tema, ou em agências mais especializadas, que podem ser a FAO, o PNUD e várias outras organizações com temas mais específicos. No que concerne ao conceito de minilateral, quer dizer que são poucos países que negociam algum tipo de acordo que pode ser obrigatório, que são instrumentos internacionais vinculantes, ou acordos que nós chamamos pactos de cavalheiros, ou acordos de cavalheiros, que são informais, são soft norms, quer dizer, eles não são obrigatórios, mas eles têm alguma validade, porque ele veio de algum acordo
diplomático normalmente. Quando eu falo diplomático, eu estou falando no sentido muito amplo, não são só os diplomatas que negociam, também oficiais das Forças Armadas, no caso da Antártica, do Brasil e da América do Sul, por exemplo, isso é muito claro, e também de outros países, obviamente, e também comunidade científica, muitas vezes interesses de empresas, interesses de pesquisa científica que são impossíveis de dissociar o que é pesquisa científica, o que é interesse comercial, que é o nosso grande desafio. Essas categorias que nós tínhamos e que nós usamos ainda no direito internacional público são todas, na minha opinião, ultrapassadas, precisam todas ser discutidas, revisitadas, contestadas, atualizadas. Por exemplo, entre o público e o privado, entre a pesquisa científica para o bem da humanidade e a pesquisa científica para o bem de uma empresa qualquer. Quando a gente pensa, por exemplo, em sequenciamento digital, obviamente, essa é uma questão muito complexa, que nós, nas ciências humanas e sociais, não dominamos toda a parte técnica, mas a parte diplomática precisa avançar nesse sentido, porque é o que nós estamos negociando agora com o BBNJ, que é a Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional. Então, a primeira grande questão é essa, e a segunda grande questão, com relação ao papel da ciência, eu recebi 3 ou 4 questões muito parecidas, perguntando qual é o papel da ciência nos processos decisórios. Nós, pesquisadores, adoraríamos responder que é um papel muito grande, muito forte, muito importante, que efetivamente os tomadores de decisão escutam o que os cientistas têm a dizer, analisam e tentam reagir para ter a melhor política pública possível. A Leandra fez esse trabalho, a professora Leandra, na fala dela, ela mostra exemplo específico, que foi a tese de doutorado dela, ela comparou relatórios científicos com o processo decisório, e ela tem uma forma, um método muito bom para responder essa pergunta. Do meu ponto de vista, muito mais geral e simplista, eu diria que os cientistas estão cada vez mais mobilizados para influenciar os processos políticos de uma forma geral. Os relatórios científicos têm sido utilizados cada vez mais por instituições ao redor do mundo que são mais sérias, mais preocupadas com o futuro, com as gerações futuras, com o que vai acontecer daqui a 50 anos. Então, há um grande empoderamento da ciência nos processos de tomada de decisão de uma forma geral em vários países. No nosso, eu não diria isso neste momento, e talvez em momento algum, né, eu não tenho dados empíricos, apenas uma experiência profissional de 20 anos aí, que esse é um tema muito quente que a gente pode discutir depois, mas é muito importante terminar dizendo o seguinte: as autoridades políticas respondem a diferentes fatores, pressões, preferências, relações de poder, negociações toma lá da cá. A ciência é um dos fatores, e eles usam a ciência, os tomadores de decisão, quando é interessante para eles. Eles usam como argumento, porque a ciência é um argumento muito robusto, traz argumentos robustos, mas não significa que os tomadores de decisão, que são políticos, não sabem nada de ciência normalmente, ou muito raro, né? Tem uma Angela Merkel, por exemplo, que tem um doutorado técnico muito específico, tem um nível acadêmico altíssimo, muito raro. Então, os tomadores de decisão, de uma forma geral, decidem o que eles acham que eles vão ganhar mais naquele momento, em razão de preferências do cenário político que eles têm naquele momento. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante, e fico à disposição, quem quiser depois continuar nossa conversa. Obrigada. Maravilha, Ana. Acho que começamos bem para um debate. E aí, Léo, a palavra é tua agora. Obrigado, Verônica. Agradecer o convite, agradecer aos colegas pelo trabalho que realizaram nesses 4 dias de encontros e mais esse, a todos que nos estão assistindo. É um grande privilégio estar aqui. Eu também acho que fico muito próximo da linha da professora Ana Flávia,
porque eu vi por muitos dias aí uma preocupação para responder uma seguinte pergunta: porque estamos longe de avançarmos nos estudos das regiões polares no campo das ciências humanas e das ciências sociais, né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante, porque eu vejo que da década de 90 para cá, há uma ideia de que é importante e que está nascendo realmente, que é a ideia da geopolítica dos remotos, né? De espaços remotos, no sentido de estudar a geopolítica no âmbito do espaço sideral, dos fundos marinhos e oceânicos, das regiões polares e das florestas. E também uma linha de remotos num campo simbólico, posso assim dizer, que abrange o estudo da geopolítica na nanotecnologia, na bioprospecção, no Big Data, na pandemia, né? E penso que isso fará parte do futuro das relações internacionais e das ciências humanas e das ciências sociais em geral. E nisso, uma preocupação muito grande é que nós vamos ter que no âmbito das relações internacionais e das ciências humanas em geral, nos adaptarmos a conviver e a procurar construir um ensino que vá além daquela perspectiva tão somente política e de segurança, por exemplo. É preciso que a gente avance muito nos conhecimentos técnicos dessas ciências e desses campos que abrangem todos esses temas. E eu acho que isso é muito importante, esse curso vai abrir esse espaço, é um marco para a gente estabelecer esse espaço. Eu agradeço e volto nas perguntas. Obrigado. Obrigada, Léo. Professor Luiz, acho que agora é o senhor? Pela nossa ordem de... Sei, mas posso ser. Bom dia a todos, né? Andrei, que eu não tinha cumprimentado, prazer revê-lo, Andrei. Quanto tempo, né? Os outros também a gente não encontra muito, só no modo remoto, né? Então, agradecer a Verônica e a equipe pelo convite, né? Foi uma satisfação participar, falar um pouquinho de Antártica, principalmente biologia antártica, né? Eu não sou muito conhecedor do tema geopolítico, né? As implicações da Antártica como geopolítica. Eu estou mais na parte biológica, mudanças climáticas, relacionado com os micro-organismos e a bioprospecção, que é um tema bem interessante para essas áreas remotas, né? Como o professor Léo comentou, é uma fronteira, uma nova fronteira do conhecimento que explora, né? Alguns organismos, no nosso caso do ProAntar Antártica, como fonte de produtos biotecnológicos. Então, no dia da nossa palestra, né? Estava eu e o Chico, tiveram algumas perguntas que nós não conseguimos responder, não deu tempo, né? E agora eu fico aqui à disposição para responder as que faltaram, né, relacionado com essa questão de bioprospecção, biologia antártica, né, a importância para o Brasil, a importância para o mundo, e talvez até um caráter também geopolítico que envolve um pouco, né, essa bioprospecção também envolve um pouco disso, porque tem países que estão prospectando fortemente na Antártica, e a gente não tem uma legislação, não tem uma normativa ainda efetiva para esse tema. Tá? Então, estou à disposição aqui. Beleza, obrigada, professor Luiz. Professor Francisco? O microfone está desligado, professor. Óbvio, isso, né? Quando é para estar desligado, está ligado. E quando é para estar ligado, está desligado. Bom dia. Verônica, obrigado por nos guiar, né? Adorei acompanhar a fala dos 3 colegas que me antecederam, né? Especificamente com a Ana e com o Léo, estou aprendendo geopolítica, relações internacionais, né? Porque eu sou muito frio nessa área, né? Muito frio, tá?
E Andrei, bom dia, né? É o nosso colega mais distante, né? Mas olhando as perguntas e fazendo a reflexão sobre os comentários anteriores, né? Hoje, reforça a ideia que eu tive pela minha experiência na área de mudança do clima, Antártica e teleconexões com o Brasil, e esta agenda de relações internacionais, ou de geopolítica, ou de negociações internacionais, né? Onde cada vez mais é exigido de nós, pesquisadores, né, do Programa Antártico, no caso o brasileiro, né, um maior conhecimento, né, de discussões, de agendas internacionais, além das que nos pertencem nas nossas respectivas áreas, né? E a minha ideia na minha apresentação foi fazer um breve histórico da ciência do clima e como ela sempre esteve relacionada com esta visão global, né? A pergunta essencial de entender a física e o aquecimento global, etc., sempre foi uma pergunta de fenômeno de escala global, nível dos oceanos, geleiras, etc., ou o balanço de energia planetário, que é exatamente a nossa agenda moderna, né? Toda a nossa negociação internacional, ou a pressão que o Brasil sofre, por exemplo, hoje, em relação ao desmatamento, o impacto das queimadas, ou o tratado na Antártica, os oceanos, todas as nossas pautas atuais envolvem essa pergunta que na ciência, né, climática surgiu há mais de 100 anos. Tá? Bom, em seguida, eu gostei muito da provocação do professor Léo, que vem a discussão do espaço, do remoto, do que está longe, e, no caso, as regiões polares, que também faz parte dessa minha inspiração, porque quando o homem foi à Lua, ou nós fundamos no planeta, né, as agências espaciais, se discutiu como mapear Marte, a Lua, e assim por diante, né? Então, parece que está intrínseco no pensamento humano, né? Essa nossa visão global, né? Então, eu acho que seria bacana, né, enfatizar que o protocolo de Montreal, que busca, né, reduzir drasticamente a longo prazo a nossa interferência na camada de ozônio. Tentei contextualizar a camada de ozônio como uma agenda internacional ambiental extremamente necessária para a vida no planeta Terra e para o clima, né? Coincidentemente, 2, 3 dias antes da minha fala, foi dia 27, se não me falha a memória, né? Nós tivemos um belíssimo, né, acoplamento entre a circulação da estratosfera e troposfera polar do nosso hemisfério sul, e esse contraste dessa circulação de 20 a 35 quilômetros de altura influencia fenômenos meteorológicos na superfície, que foi a invasão de um ciclone extratropical extremamente potente, com uma invasão de massa de ar frio muito forte no sul do Brasil, né? É a época do ano em que estes mecanismos da circulação atmosférica estão ocorrendo. Ainda há pouco, eu fui bisbilhotar, né, qual é o comportamento dessa circulação hoje, que deveria e realmente está exuberante, né? Os ventos em altitude, por conta da influência da Antártica, né, ou do frio antártico no hemisfério sul, no auge do inverno, coloca essa circulação sobre o sul do Brasil, inclusive a 30 quilômetros de altura. Então, vejam o forçamento, né, dessa interação natural e necessária. Bom, então, a ideia era jogar aqui esse protocolo, esse acordo, né, de agenda global atual, o protocolo de Montreal, todas essas nossas interações vêm com base na ciência, de fóruns muito específicos de climatologistas, né, que tivemos que aprender, né, a entrar nessa agenda e fazer política, né, ou tentar
contribuir para que os tomadores de decisão tenham uma visão maior, né, ou melhores argumentos sobre esta nossa necessidade de inter-relação. Eu acho que isso seria o mais importante, né, para destacar. Eu também fiquei super feliz com as perguntas e as avaliações, né, as boas críticas, né, que são sempre bem-vindas, e vi que uma pergunta era o inventário do número de geleiras, por exemplo, né? Tinha lá, né? E aí, no mesmo instante, eu disse, pô, nem eu sei de cor, né? E vou colar aqui, né, no nosso chat, né, um link para esse banco de dados global, com coordenadas geográficas, etc. Nós estamos falando de pelo menos umas 130 mil geleiras, tá? É um valor que me assusta, inclusive, tá? E claro, domina, né, na nossa discussão, inclusive na minha fala, o papel da Groenlândia, que tem algo como 7% do gelo do planeta Terra, e da Antártica, com 90% do gelo do planeta Terra. Eu já ia falar os 14 milhões de quilômetros quadrados, né? Bom, o que isso significa nas notícias de hoje, né? Se a gente olha jornais periódicos na última semana, né? No Brasil e no mundo, se fala sobre mudança climática, desmatamento, aumento da temperatura, os pontos de não retorno que nós estamos chegando ou já ultrapassamos. Todo dia é um artigo novo sobre a Amazônia, sobre oceanos, sobre química e física da atmosfera, né? Isso é realmente dominante. E, claro, esse destaque tem que ser sempre dado desta forma em que a gente atraia, né, ou divulgue melhor, né, para os futuros tomadores de decisão ou para todos que nos Professor acompanham, Francisco, que são ligados às relações internacionais. Professor Claro. Francisco, desculpa interrompê-lo, é porque, para a gente ter um pouco mais controle de tempo, peço perdão pela interrupção. Perfeito, obrigado. Obrigada, professor Francisco. Obrigada, Ana. Eu fiquei tão envolvida na fala que realmente eu me perdi aqui no controle do tempo. Eu vou passar, então, para o professor Jefferson fazer seus comentários iniciais. Tem a grande questão que está atrás de todas as nossas discussões desse minicurso. Qual é o papel do cientista na sociedade e a nossa visão no paradigma da ciência? E o que nós estamos vendo, e é interessante que a pesquisa antártica foi, talvez, o pioneiro nisso, é a questão do papel da ciência na política internacional. Que ainda temos algumas pessoas que não conseguem perceber isso, e que era uma visão premente na primeira metade do século XX, grande parte da segunda metade, que a ciência estaria fora do métier político, acima desse métier e não estaria envolvido nessas questões. Eu quero que a própria evolução do Tratado da Antártica, no momento que vai utilizar a ciência como ferramenta para montar um tratado, e certamente a palavra correta aqui seria ferramenta, nós não podemos ter o termo inocente, sendo naive, que foi a ciência que fez o tratado. Não, ela foi usada para montar certamente um tratado diferenciado, onde foi valorizado a cooperação científica. Mas o cenário que estava atrás e que levou a essa decisão da criação desse tratado foi um cenário geopolítico. Então, nós saímos daquela visão, e principalmente nos últimos 20 anos, que o cientista é um sujeito, vamos dizer assim, fora desse conteúdo geopolítico, como não tivesse papel a ser executado e como principalmente não tivesse ciência de que ele muitas vezes estava sendo utilizado. Isso ainda persiste, por exemplo, num país que no Brasil, que as pessoas, principalmente no meio político, acham que nós estamos não cientes de todo esse processo. Então, isso aqui, esse processo de consciência e mudança, que antes era muito mais de posição de
indivíduos dentro da comunidade científica, e hoje a comunidade toda está mais ciente desse aspecto político, ela vai se intensificar principalmente na questão ambiental global. A crise ambiental vai trazer à tona uma série de questões da ciência que envolve, como o próprio nome diz, a questão mundial e do entendimento também, que muda o paradigma da política internacional, que um sistema todo interconectado. E isso vai levar, inclusive, à questão de percepção do papel das regiões polares nesse meio ambiente. Porque se você olha a literatura de 30 anos atrás no Brasil, parece que o sistema Amazônia é isolado do resto do planeta. Parece que não tem influência das regiões polares. Inclusive, isso muito amarrado ao mito do país tropical, abençoado por Deus e blá, blá, blá. Né? Que é hoje, olhando para trás, pô, mas como? O sistema ambiental é único e indivisível. Tu não pode pensar dessa maneira. Mas isso estava premente, inclusive, muitas vezes a gente vê esse discurso no próprio Ministério das Relações Exteriores. Não olhar, de certa maneira, até uma posição isolacionista do Brasil, no termo da questão ambiental. É claro, a Amazônia é uma situação particular, tem o seu papel, mas nós não podemos esquecer dessa toda a integração. Né? E isso nos traz nessa mudança, nessa interação com a política internacional e com os diferentes grupos, diferentes associações, é exatamente o papel que nós temos cada vez maior na questão da diplomacia científica, na diplomacia da ciência, ou como vocês quiserem usar. É usar essas colaborações científicas, a oportunidade de interação, tanto política, cultural e científica, de resolver problemas presentes comuns entre todos os países. Isso, inclusive, na Guerra Fria foi usado. E o próprio Tratado da Antártica foi exemplo de sucesso. Numa situação particular. A agenda do futuro que vai colocar em teste isso. E principalmente na questão do Ártico, que é uma estrutura totalmente diferente devido à questão que lá nós vamos aplicar questões tanto do sistema jurídico nacional, a questão de soberania e também a questão das regras das Nações Unidas para os fundos dos mares. Então, uma situação muito mais complexa. Né? Então, o que eu vejo é que nós estamos na mudança de um paradigma que já vem por alguns anos, que deve se intensificar, e que a comunidade científica como um todo tem que ter ciência que ou nós participamos e temos opiniões, mais do que opiniões, temos conhecimento e posições muito claras, ou seremos utilizados, o que nós não, no atual nível de maturidade, não seria adequado. Né? Esse é que é o meu posicionamento em relação a essa questão toda que nós vimos na geopolítica das regiões polares e o papel que a ciência pode ter, principalmente aqui na questão das mudanças, eu diria, ambientais na escala global. Obrigada, professor Jefferson. Professor Paulo? Bom, mais uma vez, obrigado. Estão me ouvindo direitinho? Estava apanhando aqui do microfone? Beleza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria de saudar quem eu não saudei ainda, o Chico, o Jefferson, a Ana. Bom ver o Andrei aí, diretamente da Escandinávia. É bom ter contato com vocês aí. O Luiz já tinha conversado mais cedo hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse curso é sensacional. Eu também, como o Luiz, sou um cientista mais raiz, né? Eu passei a maior parte do meu tempo totalmente fora da realidade geopolítica, dos interesses outros, né? Preocupado só em gerar meus dados. Eu quero os meus dados, eu quero publicar artigo, eu quero formar aluno, né? Quanto mais aluno eu formar, mais artigo eu publicar, mais fera eu vou ser, né? É mais ou menos assim que a gente é condicionado na academia, meus colegas aqui sabem bem do que eu estou me referindo. Até que eu fui cair no Proantar, e aí no Proantar eu percebi que a coisa era um pouco diferente, eu tinha que
dialogar com outros segmentos do conhecimento. Eu tinha que, no mesmo navio que eu estava, tinha uma pessoa da meteorologia, tinha uma pessoa militares, né, relações internacionais. Se eu quisesse chegar onde eu queria chegar, eu tinha que dialogar com esses setores. E foi muito bom, porque o Prontar me tirou. Foi um parto. Eu acho que o Andrei viu isso, né, acontecer, né, esse parto, né, do cientista calouro lá, todo empolgado, a uma pessoa um pouco mais preocupada com os aspectos mais nacionais do Programa Antártico. E aí eu fui fazer um curso da Escola Superior de Guerra que me deu esse embasamento que eu não tinha de geopolítica e tal, e hoje eu sou muito preocupado, muito mesmo com esse tema. Eu acho que passa muito pela questão da gente não ter isso nas escolas, não falar disso nas faculdades, esse tema polar não está no currículo, né? É uma briga da professora Silvia Dota, de colocar isso no currículo escolar, que as pessoas possam ter pelo menos meia horinha de aula na quinta série, sei lá, em algum momento da sua vida, né? Para gerar algum tipo de empatia com esse tema, porque nos parece tão exótico, tão estranho, que você vai encontrar gente, tomadores de decisão lá em cima, como a Ana lembrou, nem todos eles têm lá uma boa formação, né? Que vão achar aquilo a coisa mais absurda do mundo. Como é que você quer falar de Ártico se a gente está aqui precisando aprovar o voto impresso, né? Ou está precisando tapar buraco no asfalto, e o cara vem falar de pinguim, né? Então isso fica muito fora da realidade das pessoas, até porque não faz parte da nossa cultura, como já bem colocou, faz parte da cultura a gente achar que nós somos um país tropical, um país do carnaval, o país do samba, dos coqueiros, e não estamos lembrando que na minha palestra estava nevando, no dia da minha palestra estava nevando lá em Santa Catarina, né, que o Brasil não é só um país tropical. E são poucos os cientistas que fazem esse parto é doído, né, você sair dos seus anos de conforto e enxergar o macro, é muito difícil. Então, acho que você conseguiu reunir aqui nesse curso todos eles que fizeram esse parto, estão aqui hoje. Os outros talvez ainda estejam em processo de, ou não estão nem interessados também, porque a pressão que a gente sofre também da CAPES para publicar, para manter ali nosso currículo é muito grande. Por exemplo, eu tenho hoje quase 10 artigos publicados em área que não é da minha área fim, né? Artigos falando sobre geopolítica. Não conto nada no meu currículo, absolutamente nada. Se eu for pleitear uma bolsa, se eu for pleitear um projeto, não conta absolutamente nada. Antigamente contava contra, porque você está publicando coisas nessa área, fica na sua. Agora, pelo menos não conta contra, mas não conta a favor também. Então, você não tem nenhum estímulo, nenhum incentivo para isso, né? Está tão fora do nosso radar, né, que se me permite meus 2 últimos minutos, que a Conantar foi revogada e o Itamaraty nem percebeu, na minha opinião, que isso aconteceu. A Conantar era o órgão de tomada de decisão, digamos assim, de assessoramento político, né, no Itamaraty de alto nível. Naquele revogaço ele foi embora e nunca mais voltou. E o Itamaraty nem fez questão, deixa para lá, quer dizer, não está nem no radar do próprio Itamaraty o negócio, né? Deixaram passar assim e não sei, quer dizer, até sei o que aconteceu, mas não vou falar. Mas assim, é uma questão absurda, né? Então ninguém está nem preocupado com isso, né? Deixa para a Marinha, a CECIM decide. A CECIM não tem exatamente a mesma função da Conantar, né? Svalbard, nós estamos falando aqui de um tratado que é de graça, falei isso na minha palestra, ninguém vai pagar nada, não temos que construir base, não tem que mandar navio, e todo mundo achando um absurdo. Não, mas para assinar o Tratado de Svalbard não pode. Eu tive recentemente com um alto escalão da Marinha, e o cara está convencido que a gente tem que construir uma estação, tem que mandar um navio, tem que mandar um avião, ou seja, um Proantar no Ártico. E não adianta você falar para o cara que não precisa mandar navio, não precisa construir estação, que não precisa nada disso, que o Tratado de Svalbard é de graça. E eu não entendo como é que o Afeganistão faz parte do tratado, o Brasil não faz, e o pessoal tem medo de acessar o tratado, porque não, tem que construir uma base, mas o almirante não tem que construir base, não. Não, vai ter que mandar um navio, não, o almirante não precisa mandar navio, almirante, você não precisa fazer nada disso, só precisa assinar. Assina aí para nós. Se eu pudesse, eu assinava. Né? Uma vez eu até falei para o Andrei, me manda lá que eu assino esse trem, né? Mas não sou eu que assino esse trem. Quem assina esse trem são os gestores que não têm esse conhecimento, então está muito fora da realidade. E eu queria depois, nas perguntas, eu vi que tem uma pergunta que fala sobre Covid, eu queria falar um pouco sobre como é que está a realidade da Operação Antártica esse ano em relação à Covid, que eu estou envolvido diretamente e tem um aspecto geopolítico muito forte, a geopolítica da Covid e afetando os trabalhos nossos lá na Antártica. Mas ele já deu meus 5 minutos, eu vou ficar por aqui. Obrigado. Tá bom, já fica como a questão para a segunda rodada, então, porque essa realmente estava lá nas perguntas para serem respondidas. Mas então, Andrei, a palavra é tua. Opa, obrigado. Nossa, que alegria estar ouvindo isso tudo aqui. Primeiro, bom dia para vocês todos aí.
Que bacana ver todos vocês de novo. Uma saudade imensa do país tropical, bonito por natureza, e é mesmo. Me tornei um ufanista morando na Suécia e mais ainda ouvindo aqui a gente falar especificamente de diplomacia científica, porque até agora foi exatamente o que a gente falou, desde a intervenção da Ana Flávia até agora do Paulo, a gente está falando sobre diplomacia científica. E eu resolvi parar para poder entender o que raios era isso, porque todo mundo tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, mas não exatamente a mesma que todo mundo, né? Então, eu quis entender o que a comunidade epistêmica estava falando e o que de fato tem se feito, né, sobre o assunto. E como o Jefferson falou, a Antártica é um grandíssimo exemplo, né? E junto com ela você tem as mudanças do clima, a governança da internet, né? Espaços que são chamados de comuns globais, né? Global Commons. Então, são espaços comuns de bem público da humanidade. E o oceano, porque esse realmente, se a gente não sabe que tem Antártica, a gente então não tem a mínima ideia que existe um oceano no planeta. Então, é muito importante fazer essa transição dura que o Paulo estava falando. E eu fiz isso também porque comecei como biólogo, fiquei burocrata e agora estou me tornando um bicho social. E é muito complicado mesmo você ter que abraçar esses novos conhecimentos, a nova doutrina, e há uma forma de pensamento e você não exatamente se encaixa. E como o Paulo falou, depois você publica e isso não vale nada, né, para sua. Não tem um sistema de recompensa, né? E eu ainda advogo com o meu chapéu burocrata que está faltando ainda um contato muito grande com a sociedade, né, com o público leigo, com quem realmente precisa entender. E eu fico muito feliz de ver essa mudança acontecendo, que ela é capitaneada por pessoas como as que estão hoje aqui, porque são pesquisadores que começaram a se voltar para um tema que, para mim, é também interessantíssimo, me dá um tesão acadêmico enorme falar sobre isso, mas quando você senta para conversar em congressos específicos das sociedades científicas, muito pouco se entende sobre essa inter-relação com outros temas, né? E está na hora da gente começar a fazer isso. A boa notícia é que as ciências sociais humanas já sabem fazer isso há muitos anos. Então, a parte de humanas e sociais vai ter um papel preponderante nessa mudança de paradigma, né? Entre a própria academia, dentro da própria academia. E ela pode informar o que já foi feito e evidências, né, científicas também sobre, empíricas, inclusive, sobre como são as melhores formas de você interagir com os outros setores da sociedade, né, o que a gente já aprendeu, né, com a história, com a psicologia, e por aí vai, com a antropologia, sociologia. E a área de relações internacionais é muito interessante porque ela praticamente ignorou a ciência como a ciência ignorou as relações internacionais durante muitos anos. E elas dependem uma da outra nos aspectos globais em muitos itens, né? E é muito bonito ver como essa interação acontece. Então você tem diplomata virando cientista, cientista virando diplomata, CEO de indústria virando diplomata, diplomata virando dono de empresa, de startup incubada em universidade. O mundo já não é mais o mesmo. E para essa meninada que está aí assistindo a gente, a grande mensagem que eu tive, eu, a Leandra, né, no nosso encontro, que aliás foi maravilhoso, era, não tem jeito, vocês têm que sair da caixinha, tem que começar a perguntar para as outras áreas, entender como as outras pessoas pensam o mundo. Não adianta você só olhar para o microscópio, ou você só lançar balão meteorológico. Você tem que saber qual é a composição daquilo. E a mesma coisa para o pessoal das sociais humanas, né? A gente vai ter que fazer essa transição. E eu vi, dentre as perguntas, tem umas assim, muito casca, mas eu vi que tem um interesse desde o nosso painel com o Mar do Sul da China e com a questão da China, né, da nova geopolítica com a China atuando, etc. E eu achei interessante, sabe? Porque eu não sei, talvez eu seja muito inocente ainda, mas eu não me preocupo tanto assim, não, do ponto de vista da diplomacia científica. Eu quero mais é que a China faça isso mesmo que ela está fazendo, que ela desenvolva conteúdo 100% nacional, entendeu? Que ela vire um dos grandes competidores do mercado tecnológico mundial e que ela avance o conhecimento e que leve gente junto, porque a gente está no BRICS, né? Então vamos combinar que nós é parceiro, mano. E então eu quero. Então, diga, Jefferson. Não, eu só queria completar, por isso levantei a mãozinha, completar todas essas falas, para vocês notarem como está sendo a rapidez dessas modificações. Até 4 anos atrás,
o SCAR não tinha, o Comitê Científico de Pesquisas Antárticas, que é um órgão consultivo, é fora do sistema do tratado, ele não é parte do tratado, mas é o principal assessor para termos científicos e temas científicos e ambientais do Tratado da Antártica. Nós não tínhamos um grupo permanente de ciências sociais e humanidades. E isso foi criado, foi uma mudança, e eu fui um dos grandes incentivadores, né, como vice-presidente, de criar esse grupo, para envolver uma série de questões que vai desde as questões, evidentemente, geopolíticas, mas passa pela questão da própria questões epistemológicas, questões da sociologia da ciência, questões dos nossos relacionamentos de grupos e principalmente também do papel que nós temos na ciência e a questão de comunicação social. O que tudo isso aponta? O que nós já devíamos esperar? Não se iludam que você possa, isso para os cientistas naturais é a mensagem, que vocês possam fazer a sua ciência fora da realidade do mundo. Esse é o grande, isso que nós temos que entender. Eu acho que hoje, por exemplo, a SBPC sempre teve uma atuação forte nessa compreensão da nossa inserção social como cientistas, como cidadãos em qualquer sociedade. Porque sempre foi útil para quem estava no poder dizer, não, cientista, e eu ouvi. Duas coisas que eu aprendi lidando com o meio político e outros tomadores de decisões em Brasília. Aquela ideia de querer infantizar ou achar que o outro cidadão de outro grupo profissional não tem a formação política, não entende os fatores complexos envolvidos nessa questão. Ou seja, o cientista tem que ter uma boa formação também nas ciências sociais e nas ciências humanas e ter essa interação. E outra coisa que eu digo para todos vocês, principalmente para os pesquisadores de carreira, não caiam no mito que ciência não precisa de dinheiro. Não caiam no mito que eu faço isso por abnegação a um conhecimento para salvar a humanidade. Vocês estão destruindo a carreira de vocês, vocês estão se isolando. E para político, sempre diga, ciência sai cara, mas a ignorância sai mais cara ainda. Se vocês não tiverem esse posicionamento, lembre-se, e eu já ouvi de político, dá meia dúzia de tostões que os cientistas ficam satisfeitos. Você está sendo um amador, no termo da palavra, do significado de amador, um apaixonado, que não resolve os seus problemas. Obrigada, professor Jefferson. Por enquanto, a gente tem vários agradecimentos, elogios, enfim, a Laura, a Michelle, a Ela, então, lá no chat do YouTube, dizendo, enfim, que estão adorando o curso e tal. O Rogério fez uma pergunta específica, que é, atualmente, qual é a atuação da Estação Antártica Comandante Ferraz no campo das pesquisas científicas? Como o professor Paulo levantou a mão, ele começa. Eu levanto a mão só fazer uma pequena intervenção sobre o que foi dito. Quando o Andrei fala da China, eu falo um pouco parecido, assim. Porque a China tem 6 estações na Antártica. Bom, beleza, minha pergunta é por que o Brasil não tem, né? Porque a China está construindo 1 milhão de quebra-gelo, avião polar. Tá, a pergunta não é por que a China, é por que a gente também não tem. A gente entrou no tratado antes, né? Então, se eles têm 6 bases, a gente tinha condições também de ter. Então, quando eu vejo essas questões da China, eu só fico perguntando, bom, eles estão fazendo o dever de casa deles, né? Talvez a gente não esteja fazendo tão bem assim o nosso. Mas a Estação Antártica Comandante Ferraz, eu tive a satisfação, eu e o professor Luiz depois pode complementar, nós dois ajudamos a montar os laboratórios da estação. Ela é a maior estação de pesquisa da Península Antártica e ela está ali entre as 3 maiores do mundo. Foi um investimento, assim, absurdo. Assim. Nós temos um padrão de estação que está muito acima de qualquer outra estação que... Eu tive chance de estar com estação espanhola, coreana, que é considerada uma estação super moderna. Tive estação de vários países, Chile, Argentina, enfim. A nossa é top. E os laboratórios extremamente bem equipados. Né? Foi chamada a comunidade científica na época para dar pitaco, né, dar sugestões de equipamentos. Equipamentos foram adquiridos. Eu e o professor Luiz ajudamos, inclusive, nessa escolha dos equipamentos, na licitação, as marcas e tudo. Depois nós fomos lá, passamos 3 meses montando.
nós temos condições hoje de fazer pesquisa de primeiro mundo, assim, top. O que eu falei uma vez no meio de imprensa foi o seguinte: nós ganhamos uma Ferrari. Ganhamos uma Ferrari, é o que há de mais moderno. Falta agora ver se vai ter gasolina para a Ferrari andar, né? Porque, como o Jefferson falou, se a gente não tiver o dinheiro para comprar os reagentes, para você pagar uma diária para o pesquisador ir, você poder manter o laboratório funcionando, não adianta você ter só os equipamentos. Mas o papel dela, ela tem um potencial, não foi usada ainda, porque ela foi inaugurada e entrou a Covid, né? Então ela não foi ainda usada na sua plenitude por pesquisadores, mas ela tem o potencial de revolucionar a pesquisa antártica, desde que haja recursos fluindo para a compra de reagentes e manutenção daquilo ocupado por pesquisadores, né? Não é isso, Luiz? Isso aí, Paulo. Você já comentou tudo, né? O que vai influenciar aí nosso avanço mais, né, no programa Antártico é a condição de recursos mesmo, né? A gente precisa de recursos, porque a estação está ali montada, né? A gente tem uma estrutura boa, né? Muito boa. Só que também vale lembrar que, pelo menos eu considero que o trabalho lá na estação, ou o trabalho na Operação Antártica, ele representa mais ou menos 30% do esforço que a gente faz. Porque o grosso do trabalho mesmo ele é feito nas universidades do centro de pesquisa no Brasil, né? Porque a gente traz os dados, traz as amostras. Aqui é que a gente vai trabalhar esse material. Então, se não tiver um investimento, a gente também não consegue avançar. Vai ficar com uma estação muito boa, né? Mas sem conseguir dar continuidade aqui no Brasil, que é o mais importante. Eu já te passo a palavra, professor Jefferson. Deixa eu só então convidar quem está no YouTube para registrar a pergunta. Se tem alguém aqui no Teams que quiser falar, abrir o microfone, é só levantar a mão que a Veridiana libera o microfone, tá bem? Professor Jefferson, a palavra é tua. Eu tenho que completar. Vou ter que completar porque eu acho que a questão antártica, a questão da Estação Antártica Brasileira mostra exatamente a questão da interação com a geopolítica e a ciência. Essa estação, não vamos negar o quanto ela é importante para fazer a ciência se houver investimento, senão é uma casa vazia. Agora, ela não está lá, e o seu tamanho também não está desse tamanho, se não fosse a questão geopolítica. Se fosse pela ciência, poderia ser feita muito menor. Se fosse pela ciência, o investimento seria muito maior em laboratórios. Ela é, antes de tudo, uma demonstração geopolítica do interesse brasileiro na questão da Antártica. E esse que é o motivo básico para ter uma estação de ponta, uma estação muito bem construída. Acreditar que ela está lá para a ciência é uma visão inocente. Tá? Ou seja, a ciência está lá para melhorar, e isso sim, como nós sabemos, todos os países dentro do sistema do Tratado da Antártica usam a ciência de ponta como um soft power nessas relações políticas do sistema do Tratado da Antártica. Ou seja, nós temos que ter ciência de alta qualidade e melhorar essa ciência para aumentar o nosso protagonismo e status dentro do sistema do Tratado Antártico. Qual é o ponto que eu estou enfatizando aqui? Nós não podemos desconectar as duas coisas. Achar que a visão que eu digo nós vamos fazer a melhor ciência lá. Se não houver investimentos nos laboratórios, nos pesquisadores, além dessa infraestrutura dessa casa, que é muito importante geopoliticamente, não sai ciência de qualidade. Eu gostaria de enfatizar esse ponto porque isso mostra exatamente o objetivo desse curso. Como estão interrelacionados as duas questões. A Cristiane Marques perguntou, enfim, relacionado a isso, acho que já foi respondido, mas eu vou usar como gancho, que é: o Brasil faz investimentos necessários na estação? Qual é a situação atual? E daí eu queria passar a bola, de repente, para o professor Paulo comentar sobre, e já responder a discussão sobre a pandemia, a pergunta sobre Covid. Bom, Verônica, eu acho que a estação ela acabou de ser inaugurada. Não foi utilizada ainda pela ciência, só pelo GB. Então, ela ainda está numa fase que eu considero de potencial. A gente não sabe ainda o que vai sair dali. Nós vamos para lá agora.
né? Vai ser a primeira expedição, agora na Operantar 40, a ocupar aqueles laboratórios de forma, enfim, usar, né? Aí nós vamos saber o que vai acontecer de fato. Ainda existem muitos detalhes assim sobre manutenção dos equipamentos, quem vai bancar, de onde vai vir os recursos para troca dos filtros, para você, enfim, dar manutenção, quebrou o equipamento, quem vai consertar. Existe uma manutenção. Além de você fazer investimento em pesquisa, tem a questão da manutenção. Isso o tempo vai contar para a gente como vai ser. Então, é um potencial muito grande. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Em relação ao Covid, eu queria dizer que, durante muito tempo, nas minhas apresentações, nas minhas palestras por aí, inclusive lá na Escola Superior de Guerra, sempre falava, a gente precisa ser mais autônomo em relação aos outros países. Nós dependemos do Chile e da Argentina quase que totalmente. Eu sempre falei que nós deveríamos ter o nosso próprio aeródromo, ter o nosso próprio porto. O pessoal ri da minha cara, você está de sacanagem, você é um fanfarrão, aeródromo, você é maluco, você acabou de ganhar uma estação, 0 balas, o que é o aeroporto, né? Aí vem a Covid. O que acontece? Eles não conseguem ter acesso à Antártica porque a gente não tem o nosso próprio aeroporto. O chileno vai, tem o aeroporto dele, o argentino vai, tem o aeroporto dele, a gente não vai, porque o chileno falou, você não pousa no meu aeroporto. E aí? Você não entra no meu porto, em Punta Arenas. E aí? A gente tem que operar a partir do Brasil. Ano passado isso inviabilizou a nossa expedição, foi uma decisão unânime de todos os pesquisadores não irmos. E não foi uma decisão só do Brasil, a maior parte dos países resolveu não ir. Vai haver um gap, né, naquelas séries temporais, vai ter aquele ano que você não tem dado nenhum. Isso vai acontecer a nível mundial. Esse ano, o Chile e a Argentina continuam fechados para a gente, mas a gente resolveu fazer a expedição mesmo assim. Só que você tem que operar, olha como é que vai ser, vamos ter que chegar no porto do Rio de Janeiro, vamos embarcar em 4 de outubro no navio, vamos ficar de quarentena dentro do navio 14 dias sem sair do Rio de Janeiro. Todo mundo tem que estar vacinado, as 2 doses. A Marinha, inclusive, conseguiu disponibilizar doses para os cientistas poderem embarcar também. Também o pessoal já está vacinado, o pessoal que vai embarcar já está vacinado com a primeira dose. Vai embarcar, são 14 dias. Depois vai ter que seguir até o Rio Grande, Porto Rio Grande, sem descer. Depois vamos até o Porto de Punta Arenas abastecer sem descer. E depois vamos seguir para a Antártica. São 30 dias de navio, operando desde o Rio de Janeiro. 30 dias de navio, para ficar na Antártica até o Natal. Serão 3 meses, 3 meses. Nossos Hércules 630 não podem pousar lá, não podem levar carga. Tudo que vai ter que ir de navio, tudo que vem vai ter que vir de navio. O mínimo que você vai poder ficar lá são 3 meses. Muitos professores não podem ficar 3 meses, que estão dando aula, porque tem filho para criar, né? Ou seja, quase que inviabiliza a nossa Operação Antártica e certamente aumenta muito os custos, né, da Operação Antártica. Poucos pesquisadores vão poder ir, nós estamos falando de 20 pesquisadores no máximo, vão poder ir nesse ano, provavelmente, porque nós estamos dependentes de outro país. Porque nós não temos uma autonomia para operar na Antártica sozinhos. O Brasil é o 7º país mais próximo da Antártica, certamente, mas mesmo assim são 30 dias de navio. E o navio tem uma capacidade limitada. Eu posso colocar no máximo 29 pesquisadores dentro do navio. E esse pessoal tem que ir, tem que voltar. Todo mundo que vai para a Antártica tem que voltar também de navio. Então isso mostra, acho que sacudiu a gente, mostrar, olha, nós somos dependentes de outros países. Se nós queremos jogar sério na Antártica, nós temos que ter um nível de independência maior. Chile e Argentina tem seu próprio quebra-gelo, nós não temos navio quebra-gelo. Chile e Argentina tem seu próprio aeródromo, nós não temos nosso aeródromo. Os ingleses têm aeródromo, os ingleses estão construindo um porto novo lá em Rotterdam para receber o navio novo deles. Eles estão construindo um navio novo e, ao mesmo tempo, estão construindo um porto novo para colocar o navio deles na Antártica. Nós até vamos construir um navio novo, mas nem passa na nossa cabeça construir um porto. Ah, mas o Tratado Antártico não permite. Ué, os ingleses estão construindo. Ah, mas a TCM não vai liberar um aeródromo. O chileno tem, ué. A gente nem se dá o trabalho. Todo mundo fica... A sensação que eu tenho, não, isso aqui dá um trabalho, vai cair no meu colo. Melhor não, olha, joga isso aqui lá para a MCTI, ou joga lá para a Marinha, ou joga isso aqui para o MRE, e no MRE não, joga isso aqui para a Marinha, na Marinha não, joga isso aqui para a Aeronáutica. Ninguém quer assumir essa responsabilidade, e a gente fica sem aeródromo, e aí o argumento é, você é um fanfarrão, não tem dinheiro para isso não. Né? Enquanto todos os países estão construindo seus aeródromos e têm autonomia de operação na Antártica, coisa que a gente não tem. Então, acho que a pandemia nos trouxe algumas lições nesse aspecto geopolítico. Você querer considerar um entorno estratégico seu, só que você não tem acesso ao seu entorno estratégico. Você bota no documento na Estratégia Nacional de Defesa que aquele é o seu entorno estratégico, mas você só chega se o chileno deixar. Então fica um pouco difícil. Fica essa reflexão, né, sobre pandemia. Obrigado, Verônica. Obrigada, Paulo.
Gente, então lembrando, vocês podem fazer pergunta, podem levantar aqui a mão. Eu vou resgatar uma que foi feita ali nos formulários, e é uma pergunta que é cara especialmente às relações internacionais. Então, eu vou provocar aqui mais diretamente a Ana Flávia e o Léo, mas, por favor, fiquem à vontade para interagir em relação a ela. Que é o seguinte, Ana e Léo, enfim, um resumo ali das questões, né? A gente tem um Tratado Antártida aqui, tem muitos limites. Então, uma discussão sobre justiça ou equidade, uma discussão do ponto de vista ambiental e climático, é um tratado que talvez não seja ambicioso o suficiente, mas, por outro lado, sem ele, enfim, imaginar um momento sem ele em que haja uma nova disputa ou reclame territorial. Como é que faz para melhorar esse desenho institucional sem perder tudo e aí voltar para uma situação de fragilidade em relação a reclames de soberania em relação a esse território e, ao mesmo tempo, dar conta de demandas que se apresentam cada vez mais evidentes de proteção mais eficiente, efetiva desse território? Como é que Aí, bom, alguém estava perguntando, a gente fala em governança, será que é o caso de trazer empresas para ajudar a gerir isso? Enfim, queria ouvir de vocês. Quer começar, professor Léo? Seu microfone está fechado. Tenha bondade, por favor. Tá, então eu começo. Obrigada. É uma pergunta que não tem resposta simples, tá? Melhorar significa o quê? Proteger a Antártica significa o quê? Para quem? São questões muito básicas, né? Mas que as respostas nos mostram que todo processo decisório, qualquer um, local, regional, nacional, global, todo processo decisório é resultado de uma relação de poder. Por exemplo, vocês aí jovens, né? Fazem 18 anos, 20 anos, querem comprar uma motocicleta. Quem tem o dinheiro para comprar uma motocicleta? É você ou seus pais, para começar. Se for seus pais, a sua motocicleta já era. Se for você, você tem algum argumento, né? Então, todo processo decisório é uma relação de poder. Não existe processo decisório absolutamente técnico e científico. Seria uma tecnocracia, um ideal, né, que não existe. O ser humano, as pessoas têm interesses, preferências, percepções, visões de mundo, sonhos, medos, e ao tomar decisões, elas influenciam de alguma forma, mesmo estando dentro de uma estrutura burocrática rigorosa. Então, no caso da Antártica, o tratado muito antigo não foi atualizado. Não há um tratado comparável recente. Primeira pergunta, por que não há? O que aconteceu? Por que o tratado não foi atualizado? Por que não houve um protocolo muito mais compreensivo do que o protocolo de Madrid, por exemplo, para garantir uma gestão sustentável dos recursos polares? Por exemplo, né? Por que o sistema da Antártica é tão diferente do sistema do Ártico, haja vista que os grandes jogadores são os mesmos países? Estados Unidos, União Soviética na época, agora a Rússia, China, Canadá, Austrália, etc. Né? Japão, então são os mesmos países nos processos que ligam o oceano aos polos. Tá? Logo, os arranjos institucionais funcionam de forma diferente porque há interesses diferentes, em momentos políticos diferentes, e tudo isso é analisado pelo conceito de governança, para começar. Segundo, a questão das empresas. É muito difícil responder se nós deveríamos ou não incluir as empresas. Essa é uma decisão política. Na minha opinião, obviamente que sim, porque são atores do mercado e da sociedade civil organizada. Incluir novos interlocutores, novos jogadores nesse grande jogo político da Antártica ou do Ártico significa reconhecer que eles têm alguma coisa a dizer. E as empresas têm muito a dizer, porque são elas que financiam grande parte da pesquisa científica, ou que vão pegar os resultados das pesquisas científicas e vão transformar em produtos comerciais. Elas também são as grandes causadoras de danos ambientais gigantescos. Então, é muito importante
na minha opinião, ter um grupo amplo de discussão, de consulta, de debate, para que se tenha efetivamente o que nós chamamos normalmente de interesse nacional, né? No caso do Brasil, acho que ficou muito claro aqui, nós não temos um interesse nacional muito bem estabelecido, tanto do ponto de vista público, dos atores públicos, e muito menos do ponto de vista dos atores do setor privado. E como eu já disse que essa distinção entre público e privado é inútil, ultrapassada, então nós temos aí um grande desafio, no caso do Brasil, por exemplo, de ter um debate amplo, com diferentes vozes, inclusive os povos tradicionais, nativos, originários, comunidades lá no interior. Por quê? Porque democracia é isso. Democracia é você reconhecer que todas as pessoas têm direito de ter uma opinião e de defender os seus próprios interesses, e não apenas aqueles que têm dinheiro para chegar em Brasília e fazer lobby lá no Congresso ou em alguma outra instância, uma arena política. Então, na minha opinião, o dever de casa do Brasil, que o professor Paulo já colocou e outros professores também falaram, o Andrei também comentou, o dever de casa do Brasil é gigantesco. É colocar essa questão, as questões polares nas agendas de pesquisa, é colocar nas escolas, é conscientizar a opinião pública, mobilizar a opinião pública, porque é importante, o que a gente está fazendo para o Brasil e para o planeta. Porque o que me parece nos debates atuais do Brasil, aí eu vou parar aqui, professor Léo, o que me parece no Brasil é que cresceu uma opinião pública totalmente cortada da realidade que temos. É como se o Brasil não tivesse conectado com o mundo, não tivesse obrigação nenhuma com as dinâmicas planetárias, com o clima, com tudo, com a cooperação internacional. Cadê a cooperação internacional? Nós estamos muito enfraquecidos com relação a todos esses grandes debates. Por isso eu sou a favor de uma agenda mais inclusiva. Não significa que todos têm direito a votar e tomar decisões, porque eles não representam todos os cidadãos brasileiros. São dois processos políticos diferentes. Um é a conversa, é ouvir, é o diálogo, é abrir, qualificar os interlocutores, reconhecer a importância dos interlocutores, e o outro é o processo de tomada de decisão que deve ser feito pelas pessoas que foram eleitas ou que são os representantes legais do resto. Eu vou parar por aqui. Obrigado, professor. Eu também partilho da ideia que a resposta é absolutamente complexa, tão complexo como todo o estudo das relações internacionais na Antártica. A questão principal que eu vejo é o seguinte: primeiro, entender bem que o Tratado da Antártida, ele pode ser alterado a qualquer momento, né? Há uma perspectiva de fechamento em relação à questão da exploração mineral, que a renovação do tratado do Protocolo de Madrid é em 2048, né? Mas o Tratado da Antártida ele pode ser renovado a qualquer momento. Existia entre 60 e 1930 anos depois, existia a possibilidade de fazer uma mudança do tratado. O próprio tratado previa essa revisão, e lá naquele momento se optou por não fazer nenhuma mudança, mas a partir de então, a qualquer momento, ele pode ser alterado, não há nenhuma perspectiva vedatória nisso, né? Então, esse é o primeiro. Eu penso também, que nem a professora Ana Flávia, que a questão depende muito do momento político, da conjugação de elementos de toda a ordem internacional para convergir numa mudança do tratado. Inclusive, no final da minha apresentação, eu entendo que o Tratado da Antártida é o tratado do futuro. Eu acho que nenhum novo tratado vai vir. Vai ficar na mesma ideia. Os países tendem a entrar no tratado e a compartilhar daquelas cláusulas e daquelas condições para o tratado. Evidentemente que ele precisa ser alterado, é preciso que haja a facilitação de que todos os países possam participar das decisões do tratado, porque é o futuro da humanidade que também está em jogo nessa questão.
Então, eu penso que a questão principal é essa. Outro ponto, assim, que eu acho, da pergunta, que eu acho que deve uma reflexão, é sobre essa questão das declarações de soberania sobre as áreas, né? Há uma tendência hoje de analistas do tratado de perceber de forma assim mais segura de que são pro forma essas declarações de soberania. Na prática, não é isso que se vê, né? Uma recente lei chilena do final do ano passado, de outubro, se eu não me engano, setembro, outubro do ano passado, reforça a ideia de que existe uma Antártica chilena, onde o Chile tem soberania sobre determinada área. Mas eu vejo um país, por exemplo, que tem grande atuação na Antártica, que é a Austrália. A política australiana fica bem claro de que o país tem uma reivindicação, talvez a maior reivindicação da Antártida é a australiana, né? A maior parte da Antártida é reivindicada pela Austrália, mas os australianos em si olham para aquela reivindicação como uma reivindicação pro forma, né? E não enxergam como uma propriedade australiana qualquer, ou reivindicação australiana qualquer área do território antártico. Então, eu penso que o futuro ainda vai ser o tratado, mas que ele precisa ser modernizado, especialmente nesse aspecto da internacionalização. Obrigada, Léo. O Rodrigo quer fazer uma pergunta. Rodrigo, pode abrir teu microfone e tua câmera. Estão me vendo? Certo. Bom dia, professores, pessoal que nos assiste no YouTube. A minha pergunta é um pouco mais geral. Eu queria ouvir um pouco dos professores sobre como vocês enxergam que é essa agenda de pesquisa futura sobre as regiões polares. Se dentro da disciplina de vocês, quais são as agendas que estão surgindo agora, especialmente conforme as mudanças climáticas se agravem, se vão surgir outros objetos e temas. E especificamente levando em conta se o futuro dessa agenda de pesquisa ela é interdisciplinar ou se existe espaço para uma pesquisa mais puramente disciplinar dentro de alguma caixinha específica. E é isso, obrigado. Eu posso começar. Deixa eu... Olha, vamos responder. Existe sim a tendência de uma maior interdisciplinaridade dentro da pesquisa antártica, mas depende muito de quais as questões mais prementes. Na área, por exemplo, de glaciologia, as duas grandes questões estão relacionadas, é claro, com a resposta do manto de gelo da Antártica à mudança do clima, e isso envolve não só a questão de derretimento parcial desse gelo, mas também a estabilidade de algumas partes do manto que, por uma situação de maneira simplista, devido ao substrato estar abaixo do nível do mar, elas podem se tornar instáveis e dinamicamente jogar mais material, mais volume de gelo dentro do mar e aumentando até, entre aspas, de maneira catastrófica o nível médio dos mares. Isso podia, teoricamente, aumentar em 6 metros, 7 metros o nível dos mares em cerca de 300 anos, 400 anos. Essa é uma das áreas centrais. E o outro, que aí sim que envolve, aí tem a interdisciplinaridade, é a questão dos lagos subglaciais, o sistema hidrológico e a procura de extremófilos. Estão todas associadas e principalmente de uma biota que a gente ainda não conhece no sistema Terra. Tá, embaixo do gelo. E é claro, aí também, certamente o Francisco falaria disso, a questão de todo o papel da circulação atmosférica oceânica que a massa de gelo do planeta tem, como controlador e estabilizador climático. São as grandes três questões e como nós integramos tudo isso nas diferentes compartimentos do sistema ambiental e, inclusive, nas interações trópicos regiões polares. Ana? Rodrigo, excelente pergunta. Eu vou falar um pouquinho do nível global e depois do Brasil. Com relação ao nível global, acho que o professor Jefferson já começou com brilhantismo a explicar
elementos de reflexão para a gente de relações internacionais, eu diria o seguinte: cada vez mais é impossível que os tomadores de decisão, que nós normalmente chamamos apenas de diplomatas, mas não são só os diplomatas, né? Há uma irrupção de outros atores em outros processos decisórios, inclusive privados. É impossível fingir que está tudo bem, que eles estão trabalhando, que estão obtendo resultados interessantes, né? Que eles estão salvando o planeta. Há na nossa agenda de pesquisa que nós chamamos de espaço público mundial, ou seja, o cidadão, a cidadã qualquer tem acesso hoje em dia a negociações multilaterais, pode se informar, pode se mobilizar, pode pressionar os seus eleitos. Então, eu entendo que a agenda de pesquisa tende a ser cada vez mais politizada nesse sentido, de termos cada vez mais pesquisadores que estão participando diretamente dos processos decisórios ou tentando, pelo menos, influenciá-los de alguma forma, certo? Do ponto de vista do Brasil, acho que isso é muito incipiente ainda, muito difícil, muito problemático, mas se nós pensarmos que estamos aqui falando da Antártica, que agora foi reconhecido como também um oceano, e que tem impacto, evidentemente, no oceano, e estamos falando também do Polo Norte e do Polo Sul, ou seja, estamos falando de polos e de água, né? E, obviamente, eles são todos, eles são indissociáveis. Falta ainda na agenda de pesquisa do Brasil um reconhecimento ou até um incentivo para que as pessoas possam pesquisar e publicar juntos, e principalmente que os pesquisadores aprendam uns com os outros. Eu estou olhando aqui, eu tenho vários coautores aqui de temas, a gente vai publicar numa edição organizada pela Verônica sobre mulheres e economia azul. Com o Paulo, já publiquei vários temas, com o Andrei sobre cooperação internacional, com o Luiz Rosa, a gente está organizando na Meridiano 47, vai sair esse ano, uma edição especial sobre a diplomacia polar e do oceano, tentando exatamente construir as bases para que os jovens se interessem, pesquisem mais sobre isso e etc. Né, conceitos de relações internacionais, potências polares, geopolítica, economia azul, e tem um conceito que é extremamente importante, que é o de aceleração azul. Aceleração no sentido da economia, de que cada vez mais os recursos marinhos estão sendo estudados para saber os seus potenciais econômicos, comerciais, tecnológicos do futuro, inclusive para cura de doenças e etc. Né? Ou seja, é muito importante para a humanidade que a ciência avance cada vez mais, como o Andrei colocou, o progresso da ciência é indiscutível, né? Porém, como será a distribuição dos resultados, que é a grande questão que nós, de relações internacionais, temos que ajudar a construir no sentido de evitar concentração de renda, disparidade social, mortes das populações mais vulneráveis, exclusão, invisibilidade. Eu fecho aqui falando do Brasil. Eu lamento muito que o nosso sistema científico, tecnológico, educacional esteja com tantos problemas, esteja piorando. Não é que ele era perfeito antes, mas eu acho que ele está piorando bastante, não só do ponto de vista do financiamento, mas do ponto de vista da avaliação sistêmica do trabalho que nós temos feito. E o Paulo, por exemplo, publicou vários artigos comigo e ele falava assim, isso aí para mim vai contar zero mesmo, mas eu estou aqui porque eu gosto de conversar com você, então, assim, eu tenho que ficar gostando dele, né, eu tenho que comprar o coração dele para ele continuar publicando comigo, para a gente aprender cada vez mais. E tem dado resultado muito positivo, mas não pode ser uma agenda de pesquisa baseada no que eu chamo de estratégia do Fusquinha, que é a estratégia brasileira. Né? O Fusquinha, vamos conquistar a Antártica? Vamos, no Fusquinha. Vamos conquistar a Amazônia Azul? Vamos proteger? Vamos, de Fusquinha. Assim, a gente tem que pensar que o mundo mudou. Né? O Fusquinha é lindo, mas a gente precisa de coisa melhor. Se o Brasil quer ser um ator relevante nas relações internacionais. Exatamente. E eu vou parar aqui. Professor Paulo. Tem o Corsa agora, não tem? Não tem mais o Fusquinha, a gente vai de Corsa.
Mas, só complementando a pergunta do Rodrigo, a gente tem um plano diretor, né, para pesquisa antártica até o ano 2022, que define as principais linhas de pesquisa prioritárias para o ProAntártica. Isso foi discutido com a comunidade científica. Imaginamos, né, o Jefferson pode falar mais sobre isso, que faremos um novo, né, a comunidade científica fará um novo para os próximos anos, mas existe um que vai até 2022. Então, a gente segue essas linhas que estão ali. A gente interage, assim, é muito fácil para mim. Eu tenho artigo publicado com o Luiz Rosa, que é biólogo como eu tenho artigo publicado com o Jefferson, que é geólogo, porque aí eu quero ver a alga que cresce no gelo dele, né? Ou o fungo do Luiz que cresce na minha planta. Agora, e isso conta para gente. Agora, quando eu vou publicar com a Ana, aí já não conta. Então, falta esse incentivo. Quer dizer, eu tenho que priorizar a minha publicação com o Luiz, porque isso vai contar no meu currículo, vai contar para a minha bolsa de produtividade. E aí, se eu tenho que ter 2 deadlines, eu tenho um deadline que é publicar com o Luiz, um deadline para publicar com a Ana, eu tenho que priorizar o deadline do Luiz. E aí a Ana vai ter que esperar um pouco. Isso não é legal, assim, né? Deveria ser o contrário. Você pensa, poxa, se o Jefferson é um cara que consegue publicar com a Ana, com o Paulo, com o Luiz, com a Verônica, pô, então ele é um cara muito inteligente, então ele deveria ser recompensado. A lógica da CAPES é a contrária. Não, o Jefferson está perdendo o tempo dele publicando besteira com os outros, em vez de fazer aquilo que interessa, que é publicar sobre gelo. É uma lógica inversa, né? Então, tem esse problema. Existe essa interdisciplinaridade, mas ela é limitada pela nossa área de atuação. Quando eu começo a atuar com áreas muito distantes, eu sou penalizado. Hoje não sou penalizado, mas não sou recompensado. E já se eu interagir com outras áreas mais próximas é mais fácil. E tem um plano diretor, depois a gente pode disponibilizar para vocês, tem em PDF, está disponível na internet, que é o que dá as linhas gerais da pesquisa antártica até 2022. Obrigado. Obrigada, Paulo. Andrei? Já vou agradecer e já me despedir, porque eu tenho outro evento começando daqui a pouco. E eu sei que a gente está chegando no limite do tempo, mas né, a nossa vida é no Zoom. Rodrigo, acho muito bacana, a gente tocou nesse assunto no quarto encontro com a Leandra. Eu acho que era bacana você dar uma olhada, talvez, no YouTube para ver o que a Leandra traz. Muito interessante a agenda de pesquisa, que ela coloca como sendo de futuro no sistema de governança e participação, nos sistemas participatórios, inclusive, de governança na questão da pesca. Do meu ponto de vista, eu posso te falar das coisas que me dão tesão. Não sei se elas exatamente são coisas que vão trazer um futuro, especialmente para a Antártica. Mas a primeira que eu vejo muito importante é a gente trabalhar mais próximo da psicologia do comportamento e entender teoria de grupos, da sociologia e agregar isso tudo para falar sobre desinformação e o uso errôneo da desinformação como uma fonte confiável, mais confiável muitas vezes do que a evidência científica. E isso tem muito culpa da academia, mas isso tem muito culpa também da falta de olhar da educação que a gente dá hoje para criar esse senso crítico, né, de busca das fontes, etc. Então, há coisas muito interessantes acontecendo no mundo e eu acho um tesão acompanhar esse trabalho e é uma coisa que eu gosto muito. Agora, do ponto de vista brasileiro, uma pauta que me atrai bastante, obviamente que eu vou falar de diplomacia científica como sendo básico, isso é uma coisa que está nova e eu acho uma área sensacional, mas a parte de colonialismo científico também me atrai muito, sabe? Então, você entender quando, na verdade, você está falando sobre cooperações internacionais em pesquisa, de você estar sendo, como o Jefferson colocou, usado, mas para quais fins, né? E quais os aspectos coloniais estão sendo impostos à comunidade de pesquisa, especialmente do Sul Global, e que ela está tão acostumada a entrar que ela, né, a parceria Caracu, e ela vai, né? E ela não sabe fazer diferente. Então, a parte de colonialismo científico, que tem uns nomes bem fluffy, que são bem coisa do norte global, então é ciência paraquedas, parachute science, sabe? Não, é colonialismo. E formas de combater esse colonialismo, né? Então, estratégias baseadas na melhor evidência empírica que a gente pode produzir de como combater esse colonialismo científico. Eu acho que isso nos polos vai ser importantíssimo, porque você vê, o Paulo fala sobre a gente entrar em Svalbard e não depender de ninguém, mas ele já reclama que a gente depende do Chile na Antártica. Então, essas visões, elas são reais, e elas têm todas que estar agregadas numa identidade nacional, e a Ana trouxe muito bem, a gente não tem um interesse nacional muito claro do que a gente quer na Antártica, né?
Então, para construir esse interesse, a gente tem que construir uma identidade. Quais são os valores que a gente aplica naquele lugar? E você vai ver que a maior parte dos valores das origens, né, do interesse da descoberta científica, na verdade, não tem muita origem no Sul ou nos processos culturais que a gente tem na nossa própria identidade de país. Elas vêm já como uma agenda de pesquisa pronta que a gente engole e leva para frente. Então, até que ponto que a gente já não está pronto para maduro o suficiente, né, para poder liderar esse processo, por exemplo, no Atlântico Sul, né, com interação com a Antártica. Eu sou um dos progressistas e completamente inocentes. Eu vou morrer inocente e otimista, mas eu acho que é uma agenda de pesquisa importante para o futuro. Que maravilha de debate. Obrigada, gente. Eu vou colocar uma última pergunta que foi feita ali no chat do YouTube, e daí eu peço que, enfim, vocês já falem e a gente já vai encerrando, né? Que já sejam falas finais. O Enio Amorim perguntou o seguinte: é possível obter verba para investimento em pesquisa nas regiões polares sem interesse em exploração comercial da área? Podemos ter pesquisa puramente com objetivos ambientais? Algum país faz isso? Isso tem a ver um pouco com uma pergunta que apareceu num formulário, que é a seguinte: a permanência do homem na Antártica para fins de pesquisa também pode influenciar significativamente as mudanças climáticas no continente, e o meio ambiente local pode sofrer interferência de modo que prejudique seu ecossistema? Então, dá para fazer pesquisa lá sem explorar? Enfim, essa é a pergunta. O professor tem que ligar o microfone, professor Jefferson. Eu vou responder essa, que essa toca exatamente na questão da ciência internacional e para as duas regiões polares. Tem duas coisas. Nós temos que separar aqui o interesse geopolítico e comercial e a ação e o que está sendo realizado em termos de ciência. Tanto no Ártico como na Antártica, os próprios estados, e no caso do Ártico ainda ONGs, financiam a pesquisa das questões ambientais. E isso independente de ter ou não aplicação econômica. É falso a ideia que só estamos nas regiões polares por causa do interesse econômico direto. Agora, também é falso dizer que, no caso específico do Ártico, não estamos lá por interesse econômico, porque são ações independentes. Veja que 80% dos recursos minerais russos vêm do Ártico ou do Subártico. Então, é essencial para a Federação Russa o Ártico, a costa ártica e toda a região, tanto da Sibéria, no extremo leste, etc. No Canadá, começa a aumentar a exploração desses recursos. E não esquecer também lá no Alasca, que fazem 40 anos que se explora óleo. Então, são ações independentes. E aí a pergunta especificamente para a Antártica, o que muitas vezes, eu já tive essa conversa e brigas, inclusive com o pessoal do IBAMA, porque eles que fazem agora, eu não sei quem já mudou tanto, que faz a avaliação ambiental do Programa Antártico, é a falta de compreensão das escalas envolvidas. Nós estamos falando do manto de gelo de 13,8 milhões de quilômetros quadrados. Isso é 1,6 vezes o território nacional. Aí, e quantas estações tem? Permanentes, durante o inverno, menos de 20, ocupando escalas muito pequenas. Imagine a maior estação antártica, que é McMurdo, no verão tem 3.000 pessoas. Então imagine o Brasil, você tem uma vila na costa do Brasil e aí tem 3.000 pessoas. Qual é o impacto global no território nacional? Essa questão de escala é muito importante. E localmente? Localmente é outra história. Localmente você tem impacto na fauna, na pouca, não é flora, nos líquens, musgos, etc., naquele local que está sendo construído a estação, onde está sendo feita a atividade mais intensa. E agora deixa eu fazer um comentário que não ficou claro aqui. A Estação Antártica Brasileira só tem 30% da pesquisa. E essa é a realidade de todas as estações antárticas.
essa é outra confusão que eu gostaria de deixar claro. Muitas vezes se acha que é estações antárticas que se realiza a maioria da pesquisa. A maioria das pesquisas é realizada em navios, acampamentos e lugares remotos, de maneira temporária. E, evidentemente, o impacto é só do momento do uso. Nós temos outros impactos muito maiores. E o principal hoje são dois. O turismo antártico no Oceano Austral e, infelizmente, o aumento da frota pesqueira, inclusive predatória, e agora da China, entrando na área do Tratado Antártico e gerando conflito. Esses são fatores de maior impacto ambiental. E lembrando, a poluição e o impacto ambiental lá na Antártica não é originado, a maior parte na Antártica, vem de outras partes do planeta. Maravilha, obrigada, professor Jefferson. Mais alguém? Só para... Eu acho que essa é uma questão bem relevante no seguinte sentido. A maioria das pessoas, a comunidade em si, mesmo os órgãos de decisão política, enxergam explorar a Antártica ou o Ártico como uma atividade de alto custo e que atualmente, pelo menos, assim, não nos permite ter nenhuma obtenção de uma riqueza natural que possa ser explorada pelo Brasil e ter compensação desse negócio, né? Então, a compreensão disso, ou seja, manter a atividade científica brasileira no Ártico e na Antártica, significa possibilitar o país de explorar as suas próprias riquezas. Certo? É essa compreensão que a sociedade precisa ter. O Ártico e a Antártica representam a sua conservação, significa a possibilidade do país continuar produzindo no agronegócio, continuar produzindo petróleo nas bacias. É essa compreensão que a gente precisa fazer com que motivar a pesquisa e a manutenção do orçamento das pesquisas científicas no Ártico e na Antártica. É isso. Professor Paulo? Existe uma insegurança também jurídica para que empresas privadas investam em pesquisa antártica. Geralmente, a empresa privada vai em busca de um recurso, uma patente, uma coisa que vai dar um retorno para ele, né? E como, aí o Luiz pode falar melhor, que ele participou da última reunião no Chile, onde isso foi discutido, a empresa vai lá, ela não sabe se ela pode patentear, se ela pode comercializar, porque existe uma insegurança jurídica em cima disso, questão dos royalties, né? Então, isso também afasta um pouco... Então, o investimento acaba sendo um investimento federal, né? E assim nos Estados Unidos, que é quem mais investe em pesquisa antártica, é dinheiro da NSF, né? Não existe ali uma Johnson & Johnson, enfim, investindo em pesquisa, pelo menos não em escala relevante, que eu saiba, né? E outro aspecto que o Léo tocou, que eu acho que é importante, é essa proibição da exploração dos recursos minerais. Claro, hoje é muito difícil você explorar recurso mineral. O Jefferson lembrou na apresentação dele que o primeiro seria a água, porque está ali em cima, é mais fácil de você explorar. Mas também interessa para a gente. Se eu, por exemplo, vendo bauxita para a China, eu quero que o chinês pegue bauxita na Antártica, eu quero continuar vendendo bauxita para a China, né? Então, interessa para a gente manter o tratado como ele está, porque a gente realmente protege o meio ambiente ou porque a gente quer ter uma reserva de mercado, quer garantir que... Se a gente considera a água como uma commodity, né? Então, será que é interessante deixar todo mundo explorar a água lá? Então, são temas assim, às vezes a gente vê isso de uma forma meio ingênua, dizer, não, a gente está lá porque o Brasil é legal, o Brasil gosta de proteger o pinguim, mas existem uma série de interesses outros, né? O Brasil, por ser o 7º país mais próximo da Antártica, se o americano for explorar petróleo e vazar, vai vazar na minha praia, não vai vazar lá para a praia deles, né? Então, a gente tem que estar atento a essa proteção ambiental, aos interesses do Brasil, em primeiro lugar, né? E o meio ambiente serve um pouco de fachada para isso aí, na minha opinião. Mas eu deixo aí o Luiz complementar. Professor Luiz, por favor. Só complementando alguns pontos, né? Na verdade, voltando à pergunta, você tem pesquisas de todos os sentidos, né? Você tem a questão da pesquisa básica, da pesquisa de preservação da Antártica, até a pesquisa aplicada. Então, acho que todos os programas, ou a maioria dos programas, vão contemplar esses tipos de trabalhos na Antártica, né?
a questão da exploração biológica, ela é controversa, né? O que o Paulo comentou, não existe uma legislação ainda oficial. Por exemplo, acho que uns 6 anos atrás, tinha uma farmacêutica, eu não lembro qual que ela financiou uma expedição do navio para ir coletar material na Antártica para bioprospectar micro-organismos no Oceano Antártico. Ela fez isso, né? O Japão, sempre o Paulo, que participou de reuniões da TCM, né, quando vai discutir o tema bioprospecção, o Japão é um dos primeiros países a vetar. Porque ele não quer discutir o tema. Por quê? Provavelmente ele está desenvolvendo trabalhos de bioprospecção, bioprodutos, né? O japonês tem uma cultura assim. Eu tive numa RAPAL no Chile, na penúltima RAPAL no Chile, teve uma mesa para discutir bioprospecção. O chileno, ele está fazendo bioprospecção. Eles estavam procurando micro-organismos fermentativos para utilizar em fermentação de vinho, porque é um setor que movimenta muito a economia do Chile em baixa temperatura. Eles estavam pedindo patente nos Estados Unidos, né, para vocês terem uma ideia. Então, eles estão fazendo, as pessoas estão fazendo. Não tem uma normativa fixada, então alguns pesquisadores, alguns países estão fazendo. Mas a pesquisa, ela é ampla, né? Ela vai desde a preservação ambiental, preservação da Antártica, porque isso também gera um filme positivo do Brasil, né, se ele está contribuindo com isso, até a parte aplicada. Então, o cenário ele é complexo. Bom, professores, professora, eu queria agradecer, mas são as de vocês, as mãos levantadas, tá? Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a disposição de vocês de estar aqui. Foi um baita aprendizado. Eu vou fazer coro aqui, então, a Laura, Michele, Jéssica, Silvia, Ellen, Vitória, Rodrigo, Ramiro, Márcia, Regiane, enfim, gente que está agradecendo muito, dizendo que aprendeu muito. Vocês podem ter certeza que tem gente agora instigada para ler sobre, pesquisar mais, conhecer mais. Eu tomei, enfim, noção, assim, de um pouquinho, do quanto eu sou ignorante em relação a esses temas e muita vontade de ler, pesquisar e conhecer mais. Então, queria agradecer vocês por isso. Agradecer a Ana Flávia, o Léo, o Jefferson, o Luiz, o Paulo, o Andrei, a Karina, o professor Francisco, que apareceu agora, professor Francisco, a Leandra, enfim, agradecer muito vocês e agradecer o povo do Gerima de novo por ter ajudado a organizar esse curso, a UNB, o Earth System Governance, enfim, e é isso. Pode colocar o meu e-mail à disposição, se alguém quiser entrar em contato direto, pode distribuir meu e-mail, não tem nenhum problema. Aí a gente responde as questões aqui pela internet, o WhatsApp, 24 horas, não tem problema nenhum, tá bom? Maravilha, professor Paulo. O povo vai ter perguntas, tá? É bom que o senhor saiba disso. Então é isso, gente. Queria agradecer e agradecer a todo mundo que, enfim, acompanhou, fez perguntas, participou. Lembrar o formulário, quem ainda não respondeu, responda lá o formulário. A gente lê, os professores estão lendo os comentários de vocês, as perguntas. Para a gente é bem importante também para ter esse retorno, esse feedback. Ok? E em relação aos certificados, depois no site do Gerima a gente coloca informações quando eles já estiverem disponíveis. É isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês, bom final de semana e até a próxima. Abraço, bom Muito obrigada a todos. Abraço, bom final de semana. Obrigada, Verônica. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Ana. Ana estava aqui pensando numa análise de redes. Tu é lá o ponto central, Ana, porque tu é que juntou esse povo todo. Não, tem muita gente que eu conhecia que está gravando ainda. A gente pode parar a gravação? Acho que melhor.